volta com o nosso Você Bonita. Que bate-papo gostoso, eu adoro quando ela vem. Referência na área de nutrição, ela é doutora também. Nossa querida Natália Colombo, bem-vinda. Obrigada, Muito Carol, prazer. obrigada. Ô, coisa boa. Isso aqui já tá lindo, aí você já tá linda também com a estampa. Aí a nossa mesa completou todo o nosso assunto, que hoje você vai falar do que de fato a gente precisa consumir na alimentação. Só que muitas vezes a gente não tem a menor ideia de que uma forma de cocção ou unindo uma coisa à outra, a gente potencializa esses alimentos, Sim, né, doutora? Bem-vinda. Sim, exatamente, obrigada. E realmente eu acho que esse assunto é muito interessante, exatamente porque a gente tem alguns estudos que mostram que o brasileiro ele consome 90% a menos de frutas e vegetais do que ele deveria consumir. Gente, 90% é muita coisa. É verdade. Né? E hoje em dia, né, existe muito medo em relação, inclusive, aos vegetais, existe muita dúvida em relação à melhor maneira de consumir, mesmo em relação a frutas, né, muita gente acaba optando por não consumir, existe muito mito sobre isso, né? E, de fato, vai fazer diferença toda e qualquer forma de cocção desses alimentos. Sim, faz muita diferença. Então, óbvio que é muito mais válido você consumir, né, ele tá presente na sua alimentação do dia a dia, porém a maneira de você cozinhar e algumas dicas que a gente vai falar fazem muita diferença. Vamos lá, pode começar. Você deixou até um prato bonitão aqui. Isso, ó, que delícia em para almoço. relação ao prato, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre quanto que eu preciso consumir no dia. Porque muita gente às vezes pergunta pra mim, ai, poxa, mas se eu comer no almoço, eu preciso comer no jantar também? Eu preciso comer fruta durante o dia? Quanto que eu preciso comer? Né? O suplemento de vitaminas, minerais, se eu não como isso, vai ajudar, né? Vai substituir? E é muito importante a gente entender que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente precisa de pelo menos 400 a 600 gramas de vegetais ao longo do dia. Então, assim, aqui eu montei um prato, esse prato tem 400 gramas de vegetais, tá? Porém, qual que é a dica que eu dou? Pesem, né? A maior parte das pessoas tem aquela balança de gramas em casa. Verdade. Então, eu acho que é interessante não pesar todo dia, não viver nessa coisa de pesar o tempo todo. Mas para você ter pelo menos uma noção visual de quanto é 400 gramas. Tá. Né? Então, aqui eu montei esse prato de 400 gramas e coloquei 2 porções de fruta. Então, isso é uma quantidade que a pessoa precisaria, uma quantidade média, né? Do Óbvio dia. que isso vai variar, mas isso no dia. As folhas tá? entram, então assim, por exemplo, alface, outras folhas, rúcula. Sim, exatamente. Eu acabei não colocando aqui, né? Eu coloquei aqui até alguns vegetais um pouquinho mais pesados, como a beterraba, a cenoura, né? Então, assim, as folhas elas entram, mas elas são mais leves, mas ainda assim elas entram. E lembrando da importância da gente incluir as folhas cruas na alimentação. Elas são riquíssimas em fibras, riquíssimas em antioxidantes também. Tá? Então temos que contar com elas também para essa parte. Exatamente. E é muito importante a gente lembrar, Carol, que existe um sinergismo muito grande dentre os nutrientes que a gente consome na alimentação. E eu digo isso porque é muito comum a pessoa falar assim pra mim, olha, eu não gosto de vegetais, eu posso tomar alguns suplementos de vitamina e mineral para substituir? Então, assim, é uma pergunta que eu escuto muito no consultório. E não é suficiente? E Como não é é sua o suficiente. balança aí de equilíbrio? Não é o suficiente. É óbvio que, dependendo do caso, é sim uma alternativa. Porque muitas vezes a pessoa tem uma necessidade aumentada de determinado nutriente, ou ela tem algum tipo de restrição, ela não come mesmo algum outro tipo de alimento. Porém, é muito importante dizer que não é a mesma coisa. Tá. Porque quando a gente pega um vegetal, a gente tem um sinergismo, né? Então, um nutriente depende do outro, a gente tem outros fitoquímicos, a gente tem uma maneira de absorver isso melhor. Tá. Quando você usa um suplemento de vitaminas e minerais, nem tudo daquilo vai ser absorvido. Tá. Então, isso é muito importante. Não é que não possa, né? Mas ele precisa ser muito bem indicado e muito bem equilibrado dentro da dieta da pessoa. O que eu penso também que muitas vezes pode levar, não vou dizer um problema, mas que olha essa situação. Quando a pessoa não come, não se alimenta disso aqui que você está trazendo hoje, que é o nosso assunto principal. Então, a gente não está falando da batata, até da mandioquinha e de outros, de tubérculos, né? Nós estamos falando dessa parte aí dos legumes, né, como fonte. Certamente, não colocando isso, ela vai fazer um aumento, ela vai trazer um aumento de outras coisas para o dia dela, para ela ter saciedade. Sem dúvida, sem e aí, dúvida. isso aí que tá um grande problema, não é? Sim, ah, então, exatamente. Carol, eu prefiro a cápsula porque eu não gosto, eu tomo a cápsula. Ah, legal. Mas daí você come o quê? Você come só um ovo?
ou só um filé de frango, ou só, não, e só isso aqui de batata ou de carboidrato. Não, a pessoa vai ter fome. Sem dúvida, exatamente. E esse é outro ponto super importante, porque esses alimentos, até por serem fontes de fibras, né, e vários tipos de fibra, eles geram uma saciedade muito maior, né? E com isso, eles equilibram toda a questão do processo digestivo, eles equilibram a questão da carga glicêmica da dieta e por aí vai. Então, realmente, se você não tem um consumo adequado dos vegetais, você vai acabar consumindo uma maior quantidade de carboidrato, uma maior quantidade de alimentos mais gordurosos e por aí vai. E então, proteínas também. Né? Exatamente. Então, lembrando que todos os nutrientes que a gente vê num prato desse, eles são fundamentais para modular uma série de funções no nosso organismo, né? E prevenir uma série de doenças crônicas ao longo da vida. E hoje em dia, isso é muito chocante mesmo, que as pessoas têm um consumo muito baixo de vegetais ao longo do dia. E falo isso mesmo das frutas. Hoje em dia, as pessoas têm medo de comer fruta. É óbvio que dependendo do seu objetivo, a gente vai priorizar determinados tipos de frutas em determinados horários. A gente sabe que também o excesso não é legal. Porém, não é uma coisa de tirar, a gente sabe que elas são super importantes fontes de vitaminas e nutrientes. Né? Agora, as frutas a gente até entende de uma forma mais tranquila que o consumo delas cruas, né? Ali in natura, vai ser benéfico. No entanto, você trouxe aqui brócolis que não dá para comer cru, pelo menos eu, assim, não sei, eu tenho uma aflição. Até aquele fazer tipo um tabulezinho só que com couve-flor ou com brócolis, é diferente dele já, né, cozidinho e tal, ou branqueadinho. Agora, espinafre, também cru, difícil. A forma já que a natureza nos traz, a minha pergunta vai nesse sentido. Então, a forma que a natureza nos apresenta já nos indica como é melhor consumi-los? Você entende o que eu quero dizer? Então, tipo assim, você olha para o espinafre e você fala, nossa, eu acho complicado consumir o espinafre cru. Então, entendo que desta forma que ele está aqui, vai ser melhor para absorver meus nutrientes. Sim, exatamente. Isso faz sentido? Sim, faz sentido. Faz sentido. Eu queria trazer isso para nossa pauta, porque parece meio maluquice, mas pensa bem, não é. Faz sentido, exatamente, faz sentido. Então, o ideal é que ele seja... Exatamente. E por quê, né? E aí é a questão interessante. Então eu não posso comer um espinafre cru? Você até pode. Porém, você vai ter um efeito muito potencializado quando você come esse espinafre, por exemplo, refogado, esse espinafre cozido. Tá. Isso porque o espinafre, ele é fonte de oxalatos e de taninos, que são substâncias que interferem diretamente na absorção do cálcio, do ferro e do zinco da refeição. Tá. Então, por exemplo, eu fiz uma salada de espinafre cru e tô comendo lá, tipo, um feijão, tô comendo uma carne. Ele vai interferir, sim, na absorção desse ferro, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, ele precisa sim ser cozido. E a berinjela, por exemplo? Porque a berinjela também crua não tá, não. A berinjela, no caso, ela precisa ser refogada, ela precisa ser cozida. Tem também essa questão, que é bem isso que você falou. Tem algumas coisas que a gente não consegue, né? E ela que, não é fato, palatável. Não é palatável. Não é o caso, assim, beterraba a gente consegue comer. Tanto crua, ralada e tal, como a cenoura, quanto cozida. Qual é a melhor forma? Então, e aí também essa questão é interessante. Então, assim, a cenoura e a beterraba você pode comer crua, certo? Quando a gente está falando da beterraba crua, ela tem uma concentração maior de nitrato. E o nitrato é uma substância super interessante porque melhora toda a questão da vasodilatação e melhora o desempenho físico. Então, usar, por exemplo, um suco de beterraba antes do treino é muito interessante. Agora, se você quiser consumir essa beterraba cozida, ela também tem um efeito benéfico, mas ela perde um pouco de nutrientes na água. Certo. Tá? Então, a beterraba que a gente pode ralar e tal, o ideal melhor crua. Isso. Cenoura também? A cenoura não. A cenoura, ela também você pode consumi-la crua, mas a cenoura ela é uma fonte muito importante de beta-caroteno. E o beta-caroteno é um antioxidante super importante, inclusive tem um efeito fotoprotetor muito bacana. Esse beta-caroteno ele é mais biodisponível quando você cozinha a cenoura e quando você acrescenta algum tipo de óleo, como por exemplo um azeite. Mas também tem uma dica, quando a gente fala de vegetais, isso no geral, quanto mais al dente ele estiver, melhor. Então, melhor maneira de cozinhar, tanto beterraba como cenoura, é no vapor. É no vapor, tá aí. Já falamos mais do forno, da água, enfim, né, das formas aí de cozimento, mas eu vou colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Leila, obrigada. Aquele cafezinho preto e amargo, logo após o almoço, é prejudicial? Depois de quanto tempo, após a refeição,
posso tomar para não interferir na absorção dos nutrientes. O café, ele dá, sim, uma atrapalhada boa, principalmente pela questão da cafeína presente no café. E a cafeína, ela interfere na absorção tanto do ferro como do cálcio. Então, para você tomar esse café, que eu sei que é o hábito, a maior parte das pessoas tomam café logo em seguida da refeição, o ideal seria esperar pelo menos 1 hora. Tá. Uma horinha. Exatamente. É o tempo. Agora, a gente usa essa estratégia também, por exemplo, aquele paciente que tem uma ferritina alta, que daí já é uma outra questão, né? Porque a ferritina já é um marcador de um processo inflamatório. Aí muitas vezes a gente usa ou o café ou o chá verde logo em seguida da refeição para baixar essa ferritina. Entendi. Agora, se a pessoa tá precisando desse ferro, como a maior parte das pessoas, aí é legal passar pelo menos 1 hora. É verdade que o café, aproveitando aí o assunto café, ele aumenta a glicemia, mesmo que não tenha açúcar, nem adoçante, nem nada? É mito? É fake? É mito. Não, Tá. isso não acontece. Isso Tá. não acontece. Tanto que ele pode ser utilizado, por exemplo, em estratégias de jejum intermitente. Ele não sai ali do jejum. Tava para não. fazer essa perguntinha que eu andei vendo umas coisas. Falei, não, vou tirar a limpo com Natália Colombo, que eu confio em todas as informações de Natália. Vamos lá, daqui a pouquinho tem mais. É agora a perguntinha, Glaucia? Daqui a pouco, né? Vamos falar de brócolis também. E o brócolis é até interessante, tá? Então eu vou falar de brócolis, eu trouxe o brócolis aqui, mas queria também puxar isso pro couve-flor, porque é mais ou menos a mesma estratégia. E quando a gente fala do brócolis, existe uma sacada muito importante, porque o brócolis é uma fonte super importante de glicosinolatos, que é uma substância que tem um efeito antioxidante, previne contra câncer e tem um monte de ações benéficas no nosso corpo. Mas quando você chega lá e você come aquele brócolis, que o negócio já tá até molengo, assim, né? Tipo, já tá até amarelado, a quantidade desses nutrientes é muito reduzida. Então, para você ter uma melhor absorção dessas substâncias, uma dica muito importante é você macerar bem, machucar bem esse brócolis. Então, aqui eu até trouxe para mostrar para vocês. Então, assim, é importante você cortar bem, deixar ele bem machucadinho mesmo. Tá. E quando possível, esperar cerca de 15 a 20 minutos. Então, você corta lá o brócolis e vai fazer outro tipo de preparação, tá? Porque com isso, você ativa uma enzima chamada mirosinase. E essa enzima, ela aumenta muito a biodisponibilidade desses glicosinolatos, tá? Então, essa é uma dica super interessante, você consegue melhorar muito os efeitos, os efeitos benéficos do brócolis. E depois disso, ou cozinhar no vapor, ou dar aquela salteada rapidinha na frigideira. Melhor que forno? Melhor que forno. Você até pode levar pro forno, mas desde que ele fique firme e verdinho. Se ele perdeu aquele verde, se ele amarelou, se ele tá muito molengo, aí a quantidade já caiu bastante. Tá legal. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Juscelina, um beijo pra você. Não como brócolis, o que posso colocar no lugar? Existem várias alternativas. Então, couve-flor seria uma alternativa. O couve de Bruxelas também não é tão comum, mas seria uma alternativa família, interessante. Né? Exatamente, é da mesma família. Fora isso, você pode melhorar o aporte de couve refogada, espinafre, tá? Mas o que mais se assemelha em termos de substâncias em geral seria a couve-flor ou o couve de Bruxelas. O couve de Bruxelas. E é verdade, né? Aquilo que falam que previne aí a questão do câncer de mama. Sim, Isso é verdade. Exatamente. Inclusive, tem estudos mostrando que o consumo, né, de brócolis, pensando nessa prevenção, seria de 1,5 xícaras por dia, 1 xícara de chá, né? Então, assim, é fácil de incluir. É fácil, né? Muito fácil de atingir dúvida. essa quantidade. E é gostoso, faz um temperinho bacana, tem umas receitinhas do Você Bonita de couve-flor e de brócolis, são maravilhosas. Sim, é muito fácil de incluir. Dá tempo de mais uma, não dá, Glaucia? Na tela. Olha lá. Obrigada, Fran, beijo. Fazer os vegetais no vapor, no micro-ondas, perde então muitos nutrientes? Pensando em questão de perda de nutrientes, se você está cozinhando no vapor, não necessariamente, tá? Na verdade, a gente não tem nenhum estudo que mostre diretamente que o cozimento no vapor impacte nos nutrientes. O que a gente sabe é que dá uma diminuída na concentração de antioxidantes, mas não existe estudo que mostre isso diretamente. Se é uma alternativa que funcione para você, é melhor você consumir o brócolis no vapor, no micro-ondas, do que não consumir, né? Então... E que é rápido, né? Tô te entendendo, Fran. Eu também sou nessa pegada. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Vamos pra próxima, olha lá.
A Lígia da risada. Um beijo, Gustavo, querido. Tava sentindo sua falta hoje nas perguntas? Obrigada, viu? O abacaxi melhora a nossa digestão e aumenta a imunidade? O abacaxi, ele melhora sim a digestão, porque ele tem uma enzima chamada bromelina na sua composição. E essa enzima, ela fica principalmente naquela parte do meio do abacaxi, né, que muitas vezes a gente descarta. Então, a bromelina, ela ajuda bastante na digestão. Agora, em relação direta com a imunidade, não necessariamente. Ela ajudaria por diminuir o processo inflamatório, por agregar nutrientes, mas não diretamente. Perfeito. Arrasou, né? Ela é demais. Você volta. Volto, Nossa queridíssima volto, Natália Colombo. Ela é nutricionista e doutora, tem doutorado, dá aula, sabe tudo. Dúvidas de como preparar os alimentos, cozimento, tipo de panela. Ela é a pessoa que sabe isso mais. Olha, que eu não conheço e olha que eu entrevisto gente todo dia há muitos anos. Você é referência nesse assunto todo. Obrigada. Vai lá no Instagram pra segui-la, que é o @doutora abreviado, Natália Colombo, tudo junto. @doutora abreviado, Natália Colombo, tudo junto. Vai seguir que tem muita informação bacana no Instagram da Nath. Obrigada. Obrigada, Beijo viu? no seu Beijo. trio.